E aí, galerinha, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric, seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, o canal Circuito da Física, e hoje teremos mais uma aula relacionada à potência elétrica dissipada, né? A gente vai falar sobre o consumo de energia elétrica, reostato e também da lâmpada incandescente. Então esteja comigo até o final aqui, curta o vídeo, compartilha com a galera, ajudando aqui o nosso trabalho. Então vamos lá, gente, ó. Observe o seguinte, eu tenho aqui um resistor ligado a um DDP que eu vou chamar de esse resistor R aqui. Vai passar uma corrente, que vai sair do terminal A para o terminal B. Na eletrostática, a gente tem o seguinte, que o trabalho, certo, é igual à variação de carga, que multiplica também essa DDP, a diferença de potencial entre A e B, certo? Então é o seguinte, observe o seguinte, se eu quero relacionar isso com potência, lembre-se, que potência é o trabalho dividido pelo tempo, né? Acho que eu falei isso no curso de eletrostática. Então, trabalho é igual ao nosso amigo. Aliás, potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Certo? Ou seja, eu vou isolar o trabalho aqui, tá, gente? Vou isolar aqui o trabalho. Que vai ficar, o trabalho vai ser igual à potência que multiplica o nosso ΔT. Lembrando que potência, gente, é a rapidez com que se realiza o trabalho. Então, nesse caso aqui, a gente vai mostrar para vocês, relacionar a potência elétrica dissipada no resistor, ou consumida, se a gente pode falar assim também, e também relacionar a corrente com a potência, certo? Então, vou substituir, vou pegar esta equação aqui, tá? Trabalho é igual a ΔQ vezes U, e também que vou igualar com potência vezes ΔT. Então, vai ficar o seguinte. Então, vamos fazer aqui a conta. P vezes ΔT é igual ao ΔQ que multiplica U, a variação a DDP, a diferença de potencial. Beleza, então eu vou isolar a potência, porque eu quero descobrir a potência, né? Então a potência nada mais é do que o nosso ΔQ, que multiplica o nosso U, dividido pela corrente. A corrente, lembre-se que, dividido pelo ΔT. O nosso ΔT aqui, ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Aí, agora sim, eu vou ter a corrente. Eu falei a corrente aqui, adiantando as coisas. Então, isso aqui, gente, é o nosso I, né? Não é o nosso I, ΔQ sobre ΔT? Então, eu vou ter a primeira equação para a potência aqui, tá, gente? A primeira equação. Que maravilha, né? A primeira equação vai ser P é igual a I que multiplica U. Beleza? Essa é a primeira equação aqui que a gente vai ter para potência, relacionando com corrente elétrica. Eu vou até fazer aqui, marcar aqui para vocês, deixar marcadinho para vocês. Pronto. Éricles, eu posso relacionar isso com a lei de Ohm? Também pode. A gente tem outra equação legal aqui, que é a lei de Ohm, que é igual a R vezes I. Não é isso? Então, a gente pode relacionar isso aqui, dentro da equação de potência. Então, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa brincadeirinha. Tá? Vamos lá. Então, veja. Potência, vamos lá, vamos substituir, vamos fazer o seguinte, onde que U não é igual a RI, então eu vou fazer o seguinte, então vai ficar potência é igual a I, que multiplica, aí como U é igual a RI, então eu vou colocar R vezes I, certo? Isso será igual o que, gente? O que é que isso vai ser igual? Potência é igual, veja bem, I vezes I quadrado,
I quadrado vezes R, né? Vamos deixar bonitinho assim. Vamos pegar o R, né? Vai ficar R I quadrado. Pronto. Temos a nossa segunda equação para potência. Certo? Beleza. E se eu usar a mesma lei de Ohm, por exemplo, e se U é igual a RI, então I não pode ser U sobre R? Também, né? Eu posso usar isso também, né? Ou seja, eu vou pegar aqui o π, a fórmula π, e vou substituir por... Né, eu vou pegar o I, na verdade, eu vou pegar a fórmula π e vou substituir o I por U sobre R, tá? Então vai ficar, ó, vamos lá. Então vai ficar P é igual... Aí, I vai ser U dividido por R, que multiplica o nosso U, né? Diferença do potencial. Então, a potência vai ser igual... Observe aí, gente. Vai ficar U quadrado, né? U quadrado. Ajeitar esse U aqui. U ao quadrado. Dividido por R. A gente tem outra função aqui, né? Olha que maravilha. Olha que maravilha, né, gente? Só coisa boa. A gente chegou a outra equação aí. Tá? Isso é interessante, gente, para a gente ver que a gente pode usar essas equações aqui, essas variadas equações, para que a gente consiga, né, a gente consiga entender o seguinte, que a potência ela pode se relacionar com a corrente, com a resistência e também com a DDP, certo? Então, ó, a gente também pode falar sobre consumo de energia elétrica, né? Eu falei para vocês agora há pouco, né, ó, coloquei aqui a equação, vou até copiar aqui essa equação. Opa, deixa eu fazer aqui. Pegar essa equação inteira. Né? Vou colocar aqui. Deixa eu pegar esse carinha aqui. Pegar esse carinha aqui. Pronto. Peguei essa equação aqui. Tá? Que a potência é igual, né, a o trabalho sobre o tempo. Que também é igual, né, se a gente for relacionar isso aqui, que trabalho é igual, né, potência vezes o tempo. Tá? Então, veja, esse trabalho aqui, gente, a gente pode relacionar com a energia elétrica que a gente consome. Certo? E aí eu vou trazer um conceito, né? Você lembra que a potência é o watt, né? E o tempo é dado em segundos. Só que a nossa energia elétrica, ela é dada em quilowatt-hora. Não é isso? 1 quilowatt, né, hora. O que é 1 quilowatt-hora, gente? Né? Vamos relacionar aqui. 1 quilowatt-hora, veja, né? Quilo vem de 10 elevado a 3. Concorda comigo? Aí observe o seguinte. Quem é o nosso watt? O nosso watt é o joule por segundo, não é isso, gente? Não sei se você lembra, mas o nosso é joule por segundo, que multiplica hora, tá? Que no caso será igual a 3.600 segundos. Certo? Aí, ó, vou usar a malandragem aqui, segundo corta com segundo, e eu vou transformar, né, 1 kWh em joule. Você vai ver que o resultado vai ser um resultado bem complicado, né? Vai ficar 1 kWh, deixa eu colocar em preto novamente. 1 kWh. Isso aqui vai ser igual... Deixa eu fazer aqui uma setinha reta. Vai ser igual, certo? Eu vou colocar aqui 3,6, tá? Que multiplica 10 elevado a 6, tá, gente? Eu vou fazer assim. Notação científica. 10 elevado a 6 joules. Certo? A gente pode transformar 1 kW igual a isso aí. Gente,
O que isso significa? Que na conta de luz da sua casa, de energia, lá vai aparecer o seguinte, dependendo das residências, se gasta 150 a 200 kWh. Multiplica esse valor, 200 vezes esse valor aqui em joules. Vai dar um número muito grande. Imagina eu chegar na tua casa e dizer assim, você gastou cerca de 300 milhões de joules. O que você ia pensar? Seria assustador esse valor. Então a gente, né, você sabe que o joule, a unidade de joule está no SI, está no Sistema Internacional de Unidades. Só que a gente converte para quilowatt-hora porque o valor fica muito pequeno. Então fica mais acessível, em vez de eu dizer que você gastou 300 milhões de joules, do que você dizer que gastou 300 kWh. É muito melhor você falar que você gastou 300 kWh. Então, por isso que a gente usa essa unidade, que é a unidade mais convencional do que você falar um número muito grande. Certo? Então, eu vou até colocar aqui, né? Vou até deixar uma caixinhazinha aqui para vocês verem que isso é importante. A gente pode transformar, inclusive, através disso aqui. Ok. Então, esse é o valor, tá? Eu vou até colocar aqui mais centralizado, né? Opa. Complicado esse aplicativo aqui. Isso, pronto, aqui. Colocar até assim. Pronto. Certo? Então, 1 kWh significa esse valor. Esse valor é um valor muito grande, né? Um valor muito grande. Então, por isso que a gente usa o kWh, que é mais convencional. Certo? Vamos para o rheostato. Né? O rheostato. Ei, né? Talvez seja a primeira vez que você tenha ouvido essa palavra, na verdade. O rheostato. O que é um rheostato? É um dispositivo, né? Como um resistor, mas só que ele tem uma resistência elétrica variável. Ou seja, qualquer equipamento que trabalha com efeito Joule, onde você pode mudar a resistência, você tem um rheostato. Então, o ferro de passar roupa, né? o chuveiro elétrico, tem esse rheostato. Também a churrasqueira elétrica também que tem, né? a resistência variável, né? Que tem um cursor que você muda. Você tem aí, né, um rheostato. O rheostato, gente, é o seguinte, né? Eu tenho uma DDP aqui, que vai passar uma corrente, e aqui eu tenho uma seta, que eu vou chamar de C, que é o cursor, né? E aí eu vou colocar no ponto A, no ponto B, ou aqui no meio, enfim. Dependendo da minha preferência. Se eu quero algo mais quente, mais frio, enfim. Tá? Então, veja que esse circuito aqui, que é claro, é um circuito simples, mas se a gente observar aqui, por exemplo, nesse circuito aqui, ó, aliás, nesse chuveiro elétrico, aqui embaixo você vai ver que tem tipo uma espécie de mola, né? Parece uma mola, né? Enroladinho assim, um fio enrolado, mas na verdade, gente, isso daqui é o rheostato, tá? Esse cara aqui, ó, tá aqui embaixo é o rheostato. A água vai passar por aqui, e aí vai, né, dependendo da sua preferência, se você quer uma água mais quente, mais morninha, né, mas, enfim, vai depender da sua preferência. Certo? Então, ó, observe o seguinte. Eu tenho aqui uma situação, um circuito, né, como funciona um chuveiro elétrico, né? Então, eu aplico uma DDP aqui, vai passar uma corrente, e aqui eu tenho um cursor. E eu tenho 3 níveis, né? Lembrando que, ó, o símbolo, né, do rheostato, né, na verdade, é um resistor. Vocês podem ver que é um resistor, mas tem uma seta. Então, quando você vê um resistor com uma seta, você já deve imaginar que é um rheostato. Certo? Então, veja. Então, aqui eu tenho um cursor e aqui eu escolho, né? Só que como é que eu vou entender, né? Se a potência está relacionada com a resistência, né, e com a DDP, certo? Daí, eu quero que você entenda como é que eu vou ter uma água mais quente, uma água mais fria, uma mais morna, enfim. E isso, gente, cai muito no Enem, tá? Entender esse conceito é muito importante. E a equação da potência que a gente fez, né, lá com potência elétrica dissipada, vai nos dizer, né, vai dizer o sentido físico, na verdade, né, desse problema. E aí, ó, veja, se eu colocar no 1, eu coloquei aqui no 1, vai ficar morno. Por quê? Porque, veja, ó, eu tenho 2 resistores aqui em série. E a gente vai ver na próxima aula de associação de resistores, que resistores que quando estão em série,
a resistência vai ser somada, então vai aumentar a resistência, né? Então você vai observar que quanto maior a resistência, menor a potência. Então quanto menor a potência, a água vai ficar um pouco mais morna, não é isso? Tá? Agora, se eu mudo para o cursor 3, quando eu mudo para o cursor 3, eu pego essa seta e coloco aqui no cursor 3, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma água mais quente. Por quê? Porque no momento em que eu coloco meu cursor, pego meu cursor e coloco no 3, eu vou diminuir a resistência. Se eu diminuo a resistência, eu aumento a potência, exatamente. E aí eu vou ter a água mais quente. Porque quanto maior a potência, mais quente a água vai ficar, maior vai ser o efeito Joule, não é isso? Certo? Que vai ser a transformação, aliás, a transformação de energia térmica, aliás, a energia elétrica em energia térmica, né? Então vamos lá. Agora, quando eu mudo para o cursor 2, a água vai ficar fria. Né? Vai ser, eu quero frio, né? Por quê? Porque eu não vou ter nenhuma resistência, né? E aí eu não vou ter o efeito Joule agindo aqui. Então, por isso que eu não vou ter a água, né? A água vai ficar fria, porque a água vai passar e eu não vou ter nenhum efeito Joule acontecendo aqui. Certo? Então, veja que maravilha, né? Através disso daqui, de uma equação, a gente consegue entender, né, o processo de como funciona um chuveiro elétrico. Então, muito cuidado aí. O Enem está chegando e você tem que, né, se ligar nesses conceitos básicos. Vamos para o curto-circuito? Curto-circuito, gente, é o seguinte. Vocês já devem ter falado muitas vezes, ouvido muitas vezes, mas o curto-circuito é o seguinte, é quando, né, ele dizendo aqui, dizemos que dois pontos estão em curto-circuito quando eles forem ligados por um condutor de resistência desprezível, ou seja, a DDP entre esses dois pontos é zero. Então, assim, quando está passando uma corrente, né, e essa corrente tem um desvio e não passa por uma resistência, ou seja, a resistência vai ser desprezível, é como o circuito ele encurtou. E aí não vai ter uma diferença de potencial aí. A diferença de potencial vai ser zero, porque os potenciais vão ser iguais. Então, ou quando numa situação de que a corrente for muito alta, né, e a resistência realmente for, quando a corrente é muito alta, obviamente a resistência é totalmente desprezível. Não é isso? E por isso que acontece de alguns equipamentos queimarem, né, porque acontece isso bastante nas residências, né, porque a tensão nas nossas residências, ela é uma tensão que varia, né, a tensão alternada, então tem esse problema, pode acontecer de uma sobrecarga, enfim. Certo? E aí os nossos equipamentos podem sofrer com isso. Aí existem os dispositivos de segurança para nos proteger, como disjuntor, fusível e etc. Certo? O total da corrente é desviado para esse condutor e o resistor, por não ter atuação, pode ser eliminado, certo? Do trecho do circuito elétrico. É importante deixar claro que o seguinte, né, a gente vai ver, eu vou, na próxima aula, né, na aula depois da associação de resistores, eu vou falar um pouco sobre a questão de sistemas de curto-circuito, e a gente pode ver que tem alguns problemas, né, tem alguns resistores que a gente pode eliminar de um circuito, porque ele não vai fazer parte, porque a DDP entre eles vai ser zero, e aí não vai ter corrente passando lá. A gente vai ver esses problemas aí mais na frente. Então, o curto-circuito é dessa forma, né? Onde a gente tem um condutor de resistência desprezível, né? Então, a gente vai ver aí que muitos problemas relacionados ao curto-circuito em circuitos elétricos, certo? A gente pode até eliminar resistências, enfim, certo? Vamos para a última parte, que é a lâmpada incandescente. Eric, lâmpada incandescente nem se fala hoje em dia, né? A gente usa, hoje já tem as lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas fluorescentes já foram deixadas de lado e a gente tem hoje, na verdade, as lâmpadas de LED. Mas é importante a gente entender como funciona a lâmpada incandescente. Tá? Ele é constituído por um fio de tungstênio em forma de espiral chamado de filamento, colocado dentro de um bulbo de vidro, né? Essa casca de vidro aqui, para evitar a oxidação. Então você tem o seguinte, tem aqui ó, uma lâmpada, né? Incandescente, onde você tem aqui ó, um gás que vai estar inerte aqui para proteger esse filamento de tungstênio, tá? Você vai ter esse filamento aqui, vai ter os condutores ligados a esse filamento, certo? Você vai ter o suporte de vidro, né, para que o gás inerte não saia, enfim, certo? Você vai ter a rosca onde vai estar um dos terminais, certo? Que seria um dos terminais dessa lâmpada.
tá? E você vai ter o isolante aqui que vai separar, né? Vai separar aqui, né? O isolante que vai separar aqui, coloquei até de azul, entre a rosca e o outro contato, que esse contato aqui, gente, é o outro terminal. Certo? Então a gente tem dois terminais aqui, certo? Beleza. Toda lâmpada incandescente, a gente vai ter lá, né? Se a gente for pegar a lâmpada incandescente, ela vai ter uma tensão e potência nominal. Né? Vamos dizer um exemplo, né? Eu tenho uma lâmpada de 60 watts e ela vai suportar aqui uma tensão de 110 volts. Claro que aqui onde eu moro é 220, né? Aqui no Nordeste é 220, mas lá no Sul até 110, certo? Então vai aparecer isso aí, né? E você vai entender que os valores passando, no caso, uma DDP maior do que 110 pode trazer problemas à sua lâmpada, né? E aqui eu tenho um símbolo da lâmpada, né? No circuito elétrico, quando vocês veem no diagrama de circuito, que é uma bolinha com um tio dentro. Né? Muito simples, né? Vamos aqui, ó. E a luminosidade, né? Ou o brilho que a gente chama. Como é que... Vamos lá. Vocês já devem ter percebido, por exemplo, que você está em casa tranquilamente e daí dá uma queda de energia. E você percebe que a lâmpada, ela meio que apaga ou ela fica mais fraca. A luminosidade fica mais fraca. E você percebe, puxa, o que está acontecendo? Vocês devem imaginar que a potência, como eu já falei, ela está relacionada com a DDP. Quanto maior a DDP, maior a potência. Quanto menor a DDP, menor a potência. Então você vai observar aqui que a luminosidade ou o brilho da lâmpada relaciona-se com a tensão. Quando a tensão, né, DDP, for nominal, o brilho vai ser normal. Quando a tensão for menor do que a nominal, por exemplo, se eu estou falando uma lâmpada que suporta 110 volts, né? Então, se for 110 volts, ela vai ter o brilho normal. Se ela for menor do que 110, aí você vai ter o brilho menor que o normal. Quando, no caso, uma questão de queda de energia, né? Uma queda de energia ali, você vai ver que a lâmpada vai perder um pouco do brilho, né? Mas, quando acontece uma situação de sobrecarga, ou seja, uma tensão maior que a nominal, o brilho vai ser maior do que o normal. Só que a lâmpada pode queimar, se a tensão for muito grande, certo? Então, muito cuidado nisso aí, tá? E o funcionamento de lâmpadas de LED, lâmpadas fluorescentes, é até parecido, né? Parecido com essa situação da lâmpada incandescente. Só que a lâmpada incandescente, ela consome mais energia, então por uma questão de sustentabilidade, né? As lâmpadas incandescentes estão ficando para trás, já há bastante tempo. Então, né? A gente terminou nossa aula aqui, então muito obrigado, certo? Curta, compartilhe o vídeo com a galera, para a galera ficar por dentro aí. Esse assunto aqui é um assunto que cai bastante no Enem, então tem que estar realmente com esses conceitos desse conteúdo muito inculcados aqui na tua mente. Então, muito obrigado e até a próxima.